Olá a todos e bem-vindos ao Splashtal, uma nova série que lançamos recentemente, onde sentamos com os executivos da Splashtal e mostramos para vocês os bastidores das pessoas, prioridades e perspectivas do que está mudando nossa empresa e como isso está moldando nossos produtos. Eu sou o Vishak Panik. Eu sou o Vishit Panik. Sou o seu anfitrião. No último episódio, conversamos com o Phil HS e o Sogro Roadmak. Hoje, apresento o Brandon Saad, nosso diretor de produtos e alianças. Bem-vindo, Brandon. Obrigado. Tudo certo. O objetivo do Splash Talks é simples, dar a você, nosso cliente, uma visão direta do que nossa equipe executiva está pensando, no que estamos trabalhando e como isso impacta você. Antes de começarmos, algumas regras da casa. A gravação deste webinar estará disponível para você em até 24 horas. Todos vocês estão no Moodle e não precisam fazer nada. Se você tiver perguntas, use a janela de perguntas e respostas na parte inferior da tela para enviá-las. Faremos o possível para responder todas hoje, mas, se não conseguirmos, retornaremos em até 24 a 48 horas. Dito isso, vamos mergulhar na conversa com o Brandon. Brandon, obrigado por conversar conosco e falar com nossos clientes. Antes de começarmos, pode compartilhar um pouco sobre seu histórico e seu papel nas Plato? Sim, com certeza. Então, eu entrei nas Plato como chefe de produto e alianças técnicas, e na verdade estou na indústria durante toda a minha carreira, desde quando eu era mais jovem, bem mais jovem mesmo, quando eu estava literalmente no lugar dos nossos clientes, sabe? Eu era administrador de rede, era sysadmin, e aí, há uns 20 anos, mais ou menos, eu fiz a transição para o lado do software. E desde que fiz essa mudança para o software, continuo atuando nesse universo de TI, seja em segurança de TI ou em gestão de TI. Tenho atuado nesse universo de TI, seja em segurança de TI, gestão de TI ou gerenciamento de endpoints, praticamente durante toda a minha carreira. Isso aí. Sim, e como você também já esteve do lado do cliente, sabe que, quando conversamos com nossos clientes, você percebe que muitos deles, seja por meio de pesquisas, conversas, webinars e assim por diante, a maioria nos diz que está sob uma pressão enorme para fazer mais com menos recursos. Quero dizer, nesse sentido, na Splatop, nós também estamos lidando com algumas dessas mesmas questões. Então, você pode nos dar uma ideia de quais recursos estamos desenvolvendo para o próximo lançamento que terão um maior impacto nas equipes internas de TIL nos MSPS? Como você sabe, temos muitos MSPS que usam nossa solução para reduzir o tempo de resposta e torná-los mais eficientes, ao mesmo tempo em que minimizam riscos. Se você puder compartilhar isso com a gente, seria ótimo. Sim. Vamos ao último ponto, risco e vulnerabilidades. O risco aumenta. Vulnerabilidades e riscos só crescem. A quantidade de ataques aumenta a cada mês nos últimos anos. O número de ataques cresce mês após mês ao longo dos anos. É difícil para as organizações acompanharem a quantidade de vulnerabilidades, seja do sistema operacional ou de aplicativos de terceiros. É complicado para as empresas se manterem atualizadas diante de tantas vulnerabilidades. Como priorizar? Não dá para resolver todas de uma vez, e é aí que entram capacidades que trouxemos para o mercado, como a integração de detalhes de CVE e a possibilidade de resumir essas informações com inteligência artificial. Assim, ao invés de analisar o CVE inteiro, entregamos isso para você, em qualquer idioma, em vários formatos para facilitar a compreensão. Com a integração dos detalhes de CVE e o resumo por inteligência artificial, ao invés de ler o CVE inteiro, entregamos para você, independentemente do idioma, normalmente em vários formatos para facilitar o entendimento. Isso é importante para a priorização. Quais corrigir primeiro? Onde coloco meu tempo, atenção e prioridades? Você não consegue resolver todas, então precisa começar com uma mentalidade mais baseada em risco. Esse é um recurso fantástico, sabe? Fora isso, vamos continuar desenvolvendo nossas capacidades de automação. Fora isso, vamos continuar desenvolvendo nossas capacidades de automação. Então, hoje, sabe, nós temos nossas ações de um para muitos, a capacidade de distribuir certos casos de uso ou scripts. Conforme avançamos, você vai começar a ver a gente fazer coisas que permitem que você construa múltiplos passos ou múltiplas dimensões dentro dessa automação. Então, ser capaz de, por exemplo, rodar um script em um endpoint antes de uma atualização ou patch para, digamos, parar um conjunto de serviços para garantir que, por exemplo, pode ser um servidor de banco de dados. Deixe-me garantir que tudo seja desligado de forma adequada, aplicar o patch, e então iniciar os serviços novamente, garantir que tudo esteja limpo, e aí o trabalho está feito.
Então, hoje, isso seria vários passos, várias ações. E, como eu disse, hoje isso envolve vários passos, várias ações, e à medida que avançamos, estamos analisando como podemos simplificar esse processo. Como podemos automatizar mais isso? Como podemos automatizar mais esse processo? Parte disso já acontece hoje. Parte disso já acontece hoje. Outra parte está no nosso roadmap para quando chegarmos em 2026 e até além disso. E outra coisa que também é muito interessante são os conjuntos de capacidades de gerenciamento de configuração. Então, eu falei sobre automação. Gerenciamento de configuração adota uma abordagem orientada por políticas, focando em configurações comuns, como prova de rede sem fio. Coisas como perfis de rede sem fio. Se você tem o BitLocker ativado ou não em um endpoint, ou FileVault se você usa Mac, sabe? Ou se você tem um proxy configurado. Então, existem coisas comuns que normalmente um administrador de sistemas faz ao preparar ou configurar um endpoint. E pelo fato de termos nosso framework orientado por políticas, você pode definir isso como sendo o que é, basicamente, como você quer que esse endpoint se comporte. Como você quer que esse endpoint se comporte, nós sempre vamos garantir que ele esteja configurado dessa forma para você. Então, novamente, você não vai precisar se preocupar com desvios ou mudanças no seu ambiente. Nós cuidamos disso para você e corrigimos automaticamente. Isso é. Excelente, obrigado por compartilhar esse detalhe. Como você mencionou, a segurança está sempre no topo das preocupações dos nossos clientes. Eles sempre pensam em segurança. Nosso produto é tão versátil que temos clientes de pequenas empresas, MSPs gerenciando clientes e grandes empresas. Considerando esses diferentes tipos de clientes na nossa plataforma, como você vê recursos aprimorados de segurança de endpoint, como a DR, você vê a identificação com resumos de inteligência artificial. Como isso torna o ambiente dos clientes mais forte e oferece tranquilidade por saberem que tem algo implementado para proteger seus ambientes? Outros ambientes, sim, essa é uma ótima pergunta. Então, sabe, quando você fala de coisas como a VOEDR, você concorda que se trata da tranquilidade de não precisar ficar constantemente olhando ou observando tudo? Eu tenho uma tecnologia comprovada e líder de mercado que faz isso por mim. E é por isso que buscamos fazer parcerias com várias empresas do setor. Dependendo se você é um cliente menor ou, como você disse, uma grande empresa, suas necessidades e as capacidades que você precisa de uma solução vão ser diferentes. Então, não existe uma solução única para todos. Para todos. E é por isso que estamos buscando fazer parcerias com alguns fornecedores diferentes que realmente se destacam em suas capacidades e também em determinados segmentos do mercado. Agora, não importa se você é uma grande empresa ou uma pequena empresa, ninguém está imune ao risco e a ter vulnerabilidades presentes em seu ambiente. E todo mundo, como você disse no começo, tem o desafio de ter que fazer mais com menos. Eu não tenho pessoas suficientes para dar conta do que preciso. E então, de novo, você vai ouvir isso, seja em uma grande empresa ou em um pequeno negócio. Na verdade, a grande diferença é a escala, em termos do parque de endpoints deles e do que precisam proteger. Ter uma ferramenta como nossas capacidades de CVE e nosso resumo por inteligência artificial, como mencionei antes, é sobre simplificar e agilizar esse processo. Como fazer para que seja mais rápido, ágil e fácil? Mais rápido, mais ágil, mais fácil. Ter essa informação na ponta dos dedos para que eu não precise sair pesquisando no Google ou em outro serviço de terceiros. Toda essa informação está ali, disponível, em uma única tela. Toda essa informação está ali, disponível, em uma única tela. Assim, eu posso rapidamente visualizar as informações, priorizá-las, definir minhas políticas e pronto. E isso torna tudo muito, muito mais simples, porque realmente tenho tudo em um só lugar para tomar decisões informadas. Isso aí, obrigado. Essa é outra coisa que também ouvimos dos nossos clientes. Temos tantos fornecedores diferentes. Como a gente faz? Como você faz para nos ajudar a gerenciar isso e centralizar tudo em uma única plataforma? Então, como você disse, ter tudo em uma única tela é incrível para empresas de diferentes tamanhos. Exatamente. Também acho. Perfeito. Você pode falar também sobre como o inventário de software centralizado e os atributos personalizados de endpoint realmente funcionam e, por exemplo, como os clientes podem usar isso para tornar o ambiente deles mais seguro e otimizar melhor seus recursos? Se puder dar um exemplo, como o cliente pode aproveitar isso para deixar o ambiente mais seguro e otimizar seus recursos? Quero dizer, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então vou começar pelo primeiro ponto, sobre o inventário de software centralizado. Hoje em dia, nós temos nosso streamer instalado nesse endpoint e conseguimos visualizar e coletar certas informações desse endpoint.
Então, isso serve realmente para, seja um MSP ou, sabe, um cliente direto da ITN. Você pode ter esse controle no nível do computador ou do endpoint, mas quando você está tentando resolver algo em um nível mais macro, ter uma visão centralizada disso é fundamental. Um ótimo exemplo ou caso de uso disso seria o seguinte. Então, um ótimo exemplo ou caso de uso disso é quando surge um zero day, sabe, para um determinado software que é anunciado. E aí, como profissional de TI, você quer rapidamente verificar e ver, ok, meu ambiente está em risco? E, se sim, quais são os endpoints que eu preciso acessar e corrigir? E, se sim, quais são os endpoints que eu preciso acessar e corrigir? E, sem um inventário centralizado de software e suas capacidades, você teria que fazer isso um por um ou talvez procurar outras metodologias ou formas de reunir essas informações. Dentro dos PlatoPAM, você pode rapidamente rodar uma consulta e pedir mostre todas as versões do meu software com o título 10º, versão Y e abaixo, pois sei que essas são vulneráveis. Ele retorna o resultado e vejo rapidamente, aqui estão as 5 máquinas nas quais preciso agir. Assim, essa investigação sobre qual tarefa realizar pode ser muito reduzida. Não é mais como procurar uma agulha no palheiro. Agora, do outro lado, falando dos atributos do endpoint, ou como outras pessoas podem chamar, a marcação tagging. E assim, cada endpoint tem diferentes funções, tem diferentes responsabilidades do ponto de vista de um endpoint, de um computador. E assim, cada endpoint tem diferentes funções, tem diferentes responsabilidades do ponto de vista de um endpoint, de um computador. Eu posso ter um servidor responsável por cartões de crédito e outros responsáveis por e-mail ou por outras coisas, por exemplo. Então, poder usar esses atributos ou tags permite que você, novamente, identifique rapidamente. Você consiga, de certa forma, identificar rapidamente, tipo, me mostre todos os meus endpoints que, sabe, atualmente têm esses atributos e obter essa informação rapidamente. Certo, me mostre todos os meus endpoints que, você sabe, atualmente tem esses atributos e obtenha isso rapidamente, e esses nem sempre são dados que conseguimos coletar de um dispositivo. Alguns deles são exclusivos de uma organização, podem ser baseados em como ela está estruturada ou em outros atributos específicos do negócio dela. Então, ter esses atributos personalizados permite que uma organização adicione uma camada extra de estrutura, por cima dos endpoints que temos sob gestão. Obrigado por compartilhar as funcionalidades do nosso produto. Talvez seja um bom momento para mostrarmos um pouco disso na demonstração do produto. Com certeza. Beleza, vamos fazer isso. Olá, pessoal! Como o Brandon e o Vishudd comentaram, grande parte do nosso foco é ajudar as equipes de TI a automatizar muitas das tarefas manuais e repetitivas, tornando muito mais fácil proteger e gerenciar os endpoints, especialmente em ambientes distribuídos. Dentro da gestão de endpoints, como vocês podem ver aqui, nós temos recursos de automação, incluindo políticas de endpoint para aplicação de patches, monitoramento por meio de alertas, além de scripts, soluções para a segurança de endpoints, incluindo a exposição de todas as vulnerabilidades no seu ambiente, bem como soluções de antivírus, AV e EDR, junto com o painel para visualizar facilmente as ameaças e o status de proteção de todos os seus endpoints. Também temos o gerenciamento de software, que oferece maneiras fáceis de gerenciar seu inventário de software, assim como de hardware. Esses são todos recursos que já tínhamos e que continuamos aprimorando dentro da gestão de endpoints, e vamos abordar alguns deles em instantes. Mas vocês todos devem estar familiarizados com o painel aqui, que oferece um resumo de todos os seus dispositivos, seu status, tarefas em andamento e assim por diante. Então, vou começar por aqui e destacar alguns dos recursos mais recentes que introduzimos. No widget de visão geral do seu computador, passamos a exibir vulnerabilidades. Como você pode ver aqui, há algumas vulnerabilidades muito críticas que foram identificadas como exploits conhecidos. E então também as classificamos como críticas, altas, médias, etc. Isso te dá uma maneira fácil de realmente priorizar no que você deve focar primeiro. Então, se eu clicar aqui, você vê todos os CVEs. Também fornecemos um resumo de risco gerado por inteligência artificial. Então, ao clicar nisso, você terá um resumo de tudo que está disponível sobre o CVE, incluindo possíveis soluções aqui. Como você pode ver aqui, este diz para aplicar as atualizações do Patch Tuesday de abril de 2025. Aliás, falando em Patch Tuesday, nós também enviamos resumos do Patch Tuesday. Fique de olho nesse e-mail todo mês na sua caixa de entrada. A partir daqui, vou para a página de políticas.
Vocês já devem estar familiarizados com estas configurações do Streamer aqui, que oferecem uma maneira fácil de gerenciar as configurações do Streamer Splashtrap sem precisar reinstalá-lo. Vocês já devem estar familiarizados com estas configurações do Streamer aqui, que oferecem uma maneira fácil de gerenciar as configurações do Streamer Splashtrap sem precisar reinstalá-lo. Dentro do nosso patch de software, estamos continuamente introduzindo novos softwares que passamos a suportar, então fiquem atentos a essas novidades. No patch do sistema operacional também, isso não é recente, mas gostaria de destacar que agora você pode selecionar aprovações manuais ou automáticas, de maneira personalizada, com base na categoria do patch. Então, por exemplo, eu posso definir as atualizações de segurança e críticas para aprovação automática para que aconteçam o mais rápido possível, mas você pode controlar manualmente qualquer atualização de driver e pacote de recursos, etc. Então, por exemplo, eu posso definir as atualizações de segurança e críticas para aprovação automática, assim elas acontecem o quanto antes, mas aí você pode aprovar manualmente qualquer atualização de driver e pacote de recursos, e por aí vai. Você também pode fazer grandes atualizações de recursos, por exemplo, do Windows 10 para o 11, diretamente pela política também. E isso é algo que vamos lançar em breve, ou seja, basicamente, que é a nossa configuração de endpoint. Essa é uma forma de gerenciar as configurações do seu endpoint, como ativar o bloqueio de tela por inatividade, definir políticas de senha para manter sua complexidade e força, distribuir perfis de Wi-Fi, configurar as definições de proxy, além das configurações do firewall do Windows, incluindo não permitir exceções. Então isso vai ser lançado em breve. Fiquem de olho nisso. A partir daqui, vou fazer uma menção rápida ao conjunto de recursos de script. Então, só para lembrar rapidamente, você pode executar ações como reinicialização do sistema, atualizações do sistema operacional, comando remoto, envio de executáveis, transferência de arquivos, instalação de MSI e assim por diante em vários endpoints. Então você pode executá-las instantaneamente ou agendá-las para rodar em outro momento. Até recentemente, se um computador estivesse offline quando essa ação fosse executada, ele perderia a ação naquele computador. Mas agora nós armazenamos em cache por 7 dias. Então, mesmo que um computador esteja offline durante a execução, ele vai tentar novamente quando voltar a ficar online. Então, essa é uma melhoria muito bacana que foi bastante solicitada. Então eu queria destacar isso. Certo, seguindo daqui para o nosso conjunto de recursos de segurança. Então, nosso painel de segurança de endpoint aqui, como vocês já devem conhecer, oferece uma visão geral do status de segurança dos seus endpoints, detecta ameaças, etc. A partir daqui, você pode comprar um complemento, basicamente ativar o antivírus e gerenciar as políticas do antivírus por aqui. A partir daqui, você pode comprar e adicionar, basicamente ativar o antivírus e gerenciar as políticas do antivírus por aqui. Em breve, como discutimos, vamos lançar a integração com EDR também, onde você poderá integrar melhor sua solução de EDR diretamente por aqui. Também quero destacar uma página nova de vulnerabilidades. Assim como mostrei para vocês no widget do painel, está uma página dedicada para você visualizar mais facilmente todos os CVEs e detalhar os computadores e sistemas operacionais afetados, facilitando a navegação por aqui. Assim, você pode navegar facilmente por aqui. Certo, passando agora para o gerenciamento de software. Vou começar com a página de inventário de software que lançamos recentemente, que oferece uma visão de todos os softwares que foram instalados nos seus computadores Plato. Então, essa é uma maneira muito fácil de garantir que não há softwares não autorizados instalados, que você está rodando as versões mínimas desejadas em todos os computadores e garantindo que as atualizações aconteçam. Você pode facilmente aprofundar até o final. Você pode facilmente detalhar até os endpoints que possuem esse software e assim por diante. Então, é uma maneira muito fácil para processos de auditoria e conformidade e também para o acompanhamento diário de todos os softwares no seu ambiente. Também gostaria de destacar a página de patches de software, que permite gerenciar facilmente o ciclo de vida dos patches que estão sendo implantados no seu ambiente. Então, o status pendente é para aqueles itens que você definiu para aprovação manual, ou seja, situações em que você pode vir aqui e aprovar manualmente, caso tenha configurado dessa forma específica na sua política. Do break time igual 0.5s, estes são os itens que foram aprovados automaticamente ou manualmente por você e que agora estão aguardando instalação. Estes aqui são os que falharam, e você pode rapidamente detalhar o motivo da falha aqui dentro.
Estes são os que foram instalados no seu ambiente e aqueles para os quais você rejeitou a aprovação. Então, é uma maneira muito fácil de ver todos os patches que estão sendo implantados no seu ambiente. Da mesma forma, também temos um para o sistema operacional. Também gostaria de destacar essa nova aba aqui, que você deve ter notado, chamada Descobrir. Basicamente, ela ajuda você a descobrir a que mais você tem acesso, todas as funcionalidades dentro da sua assinatura. Então, na aba Explorar, Break Team igual 0.5s, você pode basicamente ter acesso fácil e rápido para aprender sobre diferentes tutoriais e todos os recursos que você pode executar dentro da sua assinatura. O guia de configuração rápida basicamente mostra o básico necessário para configurar de forma simples e eficiente uma conexão assistida ou não assistida, explicando passo a passo cada etapa do processo. Mais uma melhoria de recurso que gostaria de destacar, já que é uma função muito popular, é o nosso comando remoto, que você pode acessar até mesmo pelo aplicativo empresarial. Agora você tem opções tanto para o prompt de comando quanto para o PowerShell, e nós tornamos isso interativo. Assim, você tem mais controle dinâmico ao acessar o computador remoto através do comando remoto. Então é como se você estivesse realmente sentado bem na frente do computador. Por exemplo, BreakTeam igual 0.5s, você pode usar o comando Tab e agora ficou muito mais fácil de usar depois dessa melhoria. Certo, era isso que eu tinha para demonstrar. Por favor, entre em contato caso tenha alguma dúvida enquanto estiver testando esses recursos. Oferecemos também um período de teste gratuito para nossa funcionalidade ARM. Tudo bem. De volta para vocês, Vishut e Brandon. De volta para... Essa foi uma ótima demonstração do que você mencionou, Brandon. Como você e Phil comentaram no mês passado, as atualizações e mudanças em nosso produto são baseadas no feedback dos clientes. Nós ouvimos nossos clientes. Você pode compartilhar um exemplo de feedback real de cliente que recebemos e que resultou em um produto que vamos lançar ou já temos? Quero incentivar nossos clientes que nos ouvem hoje a darem feedback, pois realmente ouvimos e incorporamos isso ao nosso produto. Então, pode dar um exemplo disso? Sim ou não? Sim, não. Com certeza. Na verdade, tem um ótimo exemplo. Voltando ao que você mencionou sobre o Fewit, tivemos um cliente que entrou em contato novamente conosco e expressou agradecimento e gratidão porque alguns dos feedbacks que eles deram, eles estão vendo aparecer no produto, mas também aparecer no nosso roadmap. Tivemos um cliente que entrou em contato novamente conosco e expressou agradecimento e gratidão porque alguns dos feedbacks que eles deram, eles estão vendo aparecer no produto, mas também aparecer no nosso roadmap. Alguns pontos de feedback foram sobre a gestão do sistema operacional e de aplicativos de terceiros, por exemplo. Mas não precisa ser só grandes funcionalidades. A gente recebe muito feedback sobre pequenas melhorias. Melhorias, como podemos tornar o produto mais fácil de usar. Como torná-lo mais eficiente e eficaz no seu ambiente. Então, não precisa ser só aquelas grandes funcionalidades, aquelas coisas grandes que você divulga no mercado. Estamos sempre olhando para como podemos continuar ajustando, otimizando e simplificando com base nesse feedback. Esse feedback é ótimo porque vem de várias fontes, recebemos pelo suporte, pela equipe de vendas e também pela comunidade. Acompanhamos coisas como o Reddit e outras plataformas, e vemos muito desse feedback por lá também. Com certeza. Vemos engajamento no Reddit e usamos isso para melhorar nossos produtos. Esse feedback é importante para torná-los melhores. Obrigado, Brandon. Esse foi um ótimo feedback e atualização que você trouxe. Gostaria de abordar, nesta atualização de outono, o que nossos clientes podem esperar em relação ao suporte e acesso remoto. Quais melhorias estamos implementando nesses produtos? Se puder compartilhar essas informações, será muito útil. Sim, com certeza. Tem alguns temas ou áreas principais que estamos analisando nesse sentido. Temas ou áreas principais que estamos analisando ali, sabe? Já falamos um pouco sobre inteligência artificial, então estamos buscando continuar nesse caminho e oferecer algumas funcionalidades como, por exemplo, a sumarização de sessões de controle remoto, ou seja, o que realmente aconteceu naquela sessão. Assim, queremos facilitar para você capturar isso, copiar e colar no seu chamado de suporte, para que você tenha um registro completo de auditoria do que foi feito, sem precisar digitar tudo manualmente. Isso traz eficiência para o processo. E também temos outras coisas ainda mais avançadas que estamos planejando em relação à inteligência artificial.
E também estamos continuando a trabalhar na centralização de algumas das nossas funcionalidades relacionadas ao inventário, seja do próprio ativo ou do software que está naquele endpoint, oferecendo uma visão centralizada disso. E também estamos continuando a trabalhar na centralização de algumas das nossas funcionalidades relacionadas ao inventário, seja do próprio ativo ou do software que está naquele endpoint, oferecendo uma visão centralizada disso. E então, algumas das outras coisas em que também estamos trabalhando e que são muito interessantes são, por exemplo, o acesso condicional. Acesso condicional. Então, sabe, se você tem prestadores de serviço ou até mesmo seus próprios funcionários internos, se você precisa garantir que certas coisas estejam em ordem, como o sistema operacional estar atualizado, as definições de vírus estarem em dia ou ter um software EDR presente em um endpoint, definir esse critério de se esse endpoint pode ou não acessar a sua infraestrutura é outro ponto importante. Quando falamos de suporte remoto e de dar suporte a esses usuários finais, isso entra em cena. Por isso, vocês vão ver a gente continuar trazendo mais visibilidade e controle sobre os endpoints que se conectam à sua infraestrutura. Com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Como falamos lá no começo, fazer muito mais com menos recursos, tudo isso que você está comentando está alinhado com permitir que nossos clientes façam mais com menos recursos. É isso que estou entendendo? É isso mesmo que estou entendendo? O ponto principal é fazer mais com menos, como você mencionou. Então. Não é sobre como substituir engenheiros ou como permitir que você reduza o número de engenheiros. É mais sobre o fato de que você tem mais coisas para fazer do que consegue dar conta com a equipe que tem. Certo, Você tem muitas tarefas, responsabilidades e atividades comuns e rotineiras que precisa realizar, executar e gerenciar para manter sua infraestrutura funcionando adequadamente no dia a dia. Então, como você pode, de maneira eficiente, pegar algumas dessas tarefas, atividades ou processos e delegar para um engenheiro mais júnior, menos experiente, ou até mesmo automatizá-las utilizando ferramentas apropriadas. Break time igual 0.5S quer dizer, isso faz parte, sabe, da visão estratégica de como você pode, de fato, trazer mais eficiência, produtividade e agilidade para a sua organização como um todo. Então, sim, há realmente muita ênfase, atenção e foco em otimizar a execução dessas tarefas, como você pode automatizar mais dessas tarefas, como pode tornar algumas delas mais rápidas, simples e fáceis de serem feitas dentro do seu ambiente de trabalho, promovendo assim melhores resultados e aproveitando melhor os recursos disponíveis. Absolutamente. Muito obrigado. Enquanto você falava, eu também estava monitorando. Recebemos algumas perguntas, então vamos tentar respondê-las. Parece bom. Então, se não conseguirmos responder a sua pergunta, garantimos que você receberá uma resposta em até 48 horas. Então, vamos às perguntas. Realizamos esses webinars mensalmente, então fique atento aos próximos convites. Junte-se a nós e continuemos enviando seus comentários, como você acabou de ouvir do Brandon. Como vocês acabaram de ouvir do Brandon, nós levamos em consideração todos os comentários e tentamos incorporar o máximo possível em versões futuras. Então vamos analisar as perguntas. Brandon, parece tudo bem. Ótimo.